Olá pessoal, bem-vindos ao canal Encantamente. Eu sou Márcio Flizikowski, hipnoterapeuta e Master em Programação Neurolinguística. Vocês já sabem, eu também gosto de pensar que sou aprendiz de feiticeiro. No fundo, eu sou só um facilitador de travessias. Hoje a gente vai falar sobre um assunto mais técnico, mas extremamente empolgante e importante para quem trabalha com hipnose e com programação neurolinguística. As nossas memórias. Mais especificamente, vamos trabalhar com memórias episódicas e memórias semânticas. Você já ouviu falar disso? Sabia dessa divisão? Não? Logo, logo você vai descobrir coisas espetaculares sobre esses conceitos. Antes disso, dá uma curtida, clica ali no joinha, isso nos incentiva a produzir mais vídeos de qualidade para vocês. Você sabe como as nossas memórias são registradas no nosso cérebro, na nossa mente? O senso comum e a maioria das pessoas acredita que elas são registradas única e exclusivamente em um ponto, em uma parte, o que não é verdade. O que acontece é que nós temos uma divisão entre memórias conceituais e memórias narrativas. O nome técnico é memória semântica e memória episódica. Sempre que a gente registra algo em nossa mente, não é como se a gente pegasse aquele fato e guardasse numa gavetinha. Não. A gente guarda numa gavetinha parte daquele fato, com uma série de referências a outras memórias, principalmente a memórias semânticas. Eu sei que eu já falei memória semântica e memória episódica algumas vezes nesse vídeo e ainda não expliquei o que elas são. Isso foi intencional, para você se acostumar com os dois termos. Agora que eu vou explicar os conceitos, ficou mais fácil. Os nomes já se tornaram familiares e agora fica mais fácil, fica tranquilo assimilar o que é memória semântica e o que é memória episódica. Vamos começar com memórias explícitas e implícitas. Ô Márcio, você está quebrando as minhas pernas. Você falou que ia explicar memória semântica e episódica e pula para memória explícita e implícita. É que entender o que é memória explícita e implícita faz parte de compreender o que é memória episódica e o que é memória semântica. Memórias implícitas fazem parte de todos aqueles registros das memórias que nós temos inconscientes em regra. São, por exemplo, os nossos registros mentais que nos permitem respirar, que nos permitem manter o sistema circulatório, digestório, todo o sistema imunológico do nosso corpo em funcionamento perfeito. Outras atividades estão também nessas memórias implícitas, como andar. Andar se tornou algo implícito, porque a memória implícita é o estado da arte que a gente atinge ao fazer determinada situação. A gente não precisa pensar a respeito, a gente realiza naturalmente. Assim como dirigir o carro. Ninguém fica mais pensando depois de um tempo em agora eu preciso colocar a segunda marcha, agora eu tenho que pisar no freio, vou pisar na embreagem para colocar outra marcha, hora de acelerar, vou virar... Não, você faz tudo isso de forma quase automatizada, de uma forma implícita, naturalmente, porque é um conhecimento que você dominou em tal nível que você não precisa mais racionalizar sobre ele. Essas são as memórias implícitas. Aí nós temos as memórias explícitas. Como o próprio nome diz, são aquelas que estão mais aparentes. São as memórias que, por exemplo, a gente utiliza ao conversar. Agora que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou usando minhas memórias explícitas o tempo todo, relacionadas à linguagem, à expressão corporal e a uma série de outros fatores. Essas memórias explícitas se dividem em duas categorias que a gente já falou. As memórias episódicas e as memórias semânticas. As memórias episódicas, como o próprio nome diz, estão ligadas ao quê? As memórias referentes às narrativas, às histórias. Elas são os registros de narrações de histórias das nossas experiências. Em contrapartida, as memórias semânticas elas estão relacionadas aos conceitos. Vou dar um exemplo. Coração. Se eu falar de coração, você sabe o que é. Você tem um conceito. Não há nenhuma história por trás do coração. Há simplesmente um conceito. Coração. Ou cadeira.
ou mesmo uma nominalização, um sentimento. Amor ou tristeza são conceitos apenas. Agora, a memória episódica, ela narra uma história ligada a esses conceitos. Uma história em que você, por exemplo, estava em um determinado local público, foi sentar numa cadeira e a cadeira rachou, caiu. Você se machucou e passou vergonha. Há toda uma história aqui, relacionada a vários conceitos, várias memórias semânticas. Como isso é registrado na nossa mente? Vai uma partezinha delas lá para o registro de memórias episódicas, que conta a história que, em uma certa vez, eu estava em um local público, fui sentar numa cadeira, a cadeira estava quebrada e eu caí no chão. Me machuquei e passei vergonha. Há vários conceitos, vou pegar apenas 2 deles. Um, vergonha. Outro, cadeira. Por que eu peguei esses 2 conceitos? Porque um é bem concreto e outro é abstrato. O outro é uma nominalização, a vergonha. Enquanto a cadeira é um objeto concreto. Quando eu faço o registro dessa memória episódica, da vergonha de eu ter caído da cadeira que quebrou, eu guardo a história. Todos os conceitos envolvidos a elas têm apenas índices referenciais que levam a outra parte da nossa memória, onde estão registradas as memórias semânticas, cadeira e vergonha. Olha só agora a importância disso. Eu passei vergonha ao estar naquele local público e sentar numa cadeira. Atrelou 2 registros ao mesmo tempo. Vergonha, local público. Um conceito em neurociência dispõe que estímulos realizados ao mesmo tempo tendem a se conectar. Ou seja, eu estar em um local público e passar vergonha foram estimulados ao mesmo tempo e criaram uma conexão. Se acontecer de novo em algum local público eu passar por uma vergonha, o que vai acontecer? Essa ligação entre esses 2 estímulos vai se fortalecer. Então eu vou começar a ligar que estar em local público me causa vergonha. Repetindo mais uma vez ou outra, ou qualquer situação que remeta a essa memória, essa ligação vai se tornar cada vez mais forte, a ponto de chegar a uma situação em que eu começo a não querer mais estar em público, porque isso me causa vergonha. Eu passo o quê? A fugir de uma situação que me causa dor. Vergonha é uma situação que nos causa dor. Vocês estão entendendo o que existe por trás desse conceito? É muito fácil. Quem é da minha idade, um pouco mais velho, vai entender o exemplo que eu vou dar agora. Eu lembro que durante muito tempo, sempre que a gente ouvia aquela musiquinha do Jornal Nacional, do seu plantão extraordinário, na hora ligava um alerta dentro de mim. Opa, aconteceu algo catastrófico. E é verdade. Eu lembro até hoje do dia do atentado das Torres Gêmeas no 11 de setembro. Eu estava na cantina do local onde eu trabalhava, estava fazendo um lanche, e eu olhei a TV e foi algo assustador. Havia um avião, a cena era um avião caindo simplesmente em uma das Torres Gêmeas. E eu vi essa cena escutando logo após a musiquinha do plantão extraordinário do Jornal Nacional. Ou seja, ancorou aquela musiquinha com tragédia. Eu só percebi essa ancoragem muito tempo depois, antes até de eu começar a estudar hipnose e programação neurolinguística, quando aconteceu um outro evento que foi diferente, que era até uma notícia ruim, mas estava longe de ser uma tragédia. Coincidentemente, eu estava no mesmo local, na cantina do local de trabalho da minha época, e começou a musiquinha do plantão extraordinário. Na hora eu pensei, vem tragédia. Quando eu olho na TV, a notícia era simplesmente que o técnico da seleção brasileira de vôlei havia torcido o tornozelo. Claro que não é uma notícia boa, mas está longe de ser uma tragédia que afeta toda a humanidade. Nessa hora, eu percebi que necessariamente aquela musiquinha do Jornal Nacional não levaria só à tragédia, levaria apenas a informações relevantes e que poderiam ser anunciadas, deveriam ser anunciadas de forma rápida. Hoje, claro, com a internet não faz mais sentido isso, mas naquela época fazia todo sentido. E qual a relevância para nós profissionais da área da transformação humana, ou mesmo para quem está assistindo isso só como curioso, querendo aprender um pouco mais?
a gente percebeu que memórias semânticas estão ligadas a memórias episódicas. E a repetição de determinado episódio, mesmo que não seja um episódio igual, somente similar, ou num ambiente parecido, ou com alguma característica parecida, tende a acionar aquela memória semântica. É o caso lá da vergonha em público que eu passei quando a cadeira quebrou. Acionou aquela minha memória semântica de vergonha. E que, com o fortalecimento dessa ligação, levou a um medo de estar em locais com muitas pessoas, em locais públicos, porque eu tinha medo de passar vergonha. Qual a forma de modificar isso? Atrelar, mudar, né, a ligação entre estar em um local público, que é o gatilho que aciona a potencial medo de passar vergonha, a uma outra memória semântica. Então utilizar algumas situações em que eu estava em público, em que eu estava em algum lugar com várias pessoas e que me causaram prazer. E aí eu começo a fazer o quê? Fortalecer essa ligação entre essa memória semântica de prazer, em que eu, por exemplo, me sentia feliz, me sentia seguro em um lugar público com várias pessoas, ao mesmo tempo enfraquecendo a outra ligação que remetia à vergonha. Com isso, a gente consegue um processo de transformação e acabar com, por exemplo, o medo da pessoa de estar em locais públicos com várias pessoas. E, pelo contrário, estimulando ela a sensação de alegria, de prazer de estar em locais públicos com várias pessoas. Tudo isso sendo feito em transe hipnótico, conversando com a pessoa diretamente no seu inconsciente e sem a barreira de criticidade entre consciente e inconsciente. A gente consegue resultados extraordinários. Diversas ferramentas podem ser utilizadas. O ensaio mental e a ponte ao futuro são as principais, mas dá para você usar situações em que você explora posições perceptivas, você pode utilizar uma abordagem de associação e dissociação das experiências. A forma de se conseguir isso, de se desestabilizar uma sensação, uma conexão entre um episódio e uma memória semântica ruim, é enorme, é fantástico. E aí vai da criatividade do profissional, da sua criatividade em como utilizar essa técnica, qual a melhor abordagem e o que é mais eficiente. Gostaram do vídeo? Eu tentei não ser tão técnico para não ser maçante explicando sobre memórias semânticas e episódicas. Eu tentei focar mais na sua aplicação prática. E espero que vocês tenham, na verdade eu acredito que vocês compreenderam a importância da distinção entre as duas. Qualquer dúvida, comentário, faz aqui embaixo, pergunta. Vai ser um prazer responder. Aproveita, clica no curtir. Pô, não custa nada, é facinho. Vai lá, mexe o mouse, um clique e você incentiva a gente a produzir mais conteúdo de qualidade. Se inscreve no canal, aciona o sininho e toda vez que um novo vídeo for pro ar, você vai ficar sabendo. Agradeço pela participação de vocês e até a próxima. A forma de se conseguir isso, de